Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Aleluia, Shalom. Estou com a minha Bíblia aberta aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Como um cofre que guarda coisas preciosas, né, irmãos? O nosso coração foi feito para Deus. Originalmente, o nosso tesouro é a nossa comunhão diária com o Senhor. Fomos feitos para ter comunhão com o Senhor. No entanto, por causa da queda, o coração do homem se enroscou em algo menor. No pecado, nos ídolos, na vaidade. Agora, só o Evangelho genuíno, que vai te incentivar, te orientar de forma repetida. Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz que é útil para nós ouvirmos sempre as mesmas coisas, que é segurança para nós. O fato de sermos concitados, lembrados e incentivados a uma comunhão com o Senhor por comunhão, não por resultados. É algo que não tem nada a ver com a religião. Tem a ver com o Espírito Santo conseguir falar ao coração. Há muitas mensagens que se dizem de Deus, no entanto, geram pessoas mortas, mornas. Veja só, a palavra de Deus, ela mostra claramente que o leite racional produz crescimento. Existem vários tipos de mensagens que falam que é do Senhor, mas o Espírito da profecia é Jesus Cristo. E esse crucificado, ressurreto, que enviou o Espírito para santificar os salvos. Se compreendermos a mensagem genuína e nos alimentarmos do pão do céu, sem dúvida nossos olhos serão abertos. Nosso coração vai arder, porque há muitas mensagens que são religiosas, que procuram dar apenas o que cai, né? Apenas o que cai da mesa dos filhos. Muitas pessoas que se contentam apenas com migalhas. Quando temos no Evangelho genuíno a possibilidade, a melhor parte da herança, que Jesus morreu para nos dar uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, isso é satisfatório. Dessa comunhão virá uma fé relacional e virá os frutos correspondentes. Você vai orar e Deus vai conseguir te curar, te prosperar, te santificar e tocar vidas com eficácia. Você vai gerar fruto que permanece. Quando vemos, amados irmãos, que o coração do homem está enroscado em tantas coisas. Deus fez o homem reto, mas o homem se tornou muito complicado por causa da queda. Está empolgado com algo menor do que a comunhão com o Senhor e a salvação eterna. Hipnotizado, enfeitiçado, enganado. As pessoas vivem como se não fossem partir daqui. E quando partem, descobrem o sentido da vida. É Jesus Cristo. É reconciliar-se com Deus. Pelo sangue, pela unção do Espírito Santo que nos mantém. Amados, quantas pessoas que estão com a sua mente e o seu coração presos, retidos, distraídos com tanta coisa, mas uma só é necessária: a comunhão com o Senhor e com a sua palavra, diariamente. Isso faz com que o Espírito Santo consiga nos manter vivos no meio dos mortos, ser vivificado conforme a sua palavra. O salmista diz isto: vivifica-me conforme a tua palavra. Como houve a morte, a vivificação contínua e crescente nos fará cada vez mais motivados para a coisa certa.
o Espírito conseguirá direcionar os nossos dias, de maneira que sejamos sábios, não nécios, não tolos. Quando o Espírito Santo vai nos vivificando, nós conseguimos compreender como investir bem esse dia e como se tornar sábio, frutífero, produtivo neste dia no mundo espiritual. Não tem como a carne compreender essas coisas. Por investigação, por religião, só pode ser revelado aos humildes, os pequeninos. Aí está. Irmãos, não é por omissão do Espírito Santo. Todos os dias, diz Isaías, estendia minhas mãos a um povo que olhava para outro lado. Deus não se deixa sem testemunho. Seja de forma direta, você conversando com Deus, ou seja através dos pregadores que pregam o Evangelho genuíno, Deus está edificando uma igreja. Está levando um povo à maturidade para o arrebatamento. Você e eu podemos fazer parte disso, pedindo com temor e santo tremor. Senhor, me ajude a realmente te encontrar neste dia. Que o Senhor consiga falar comigo. Eu quero ouvir. Eu quero o teu conselho, Senhor, nesse dia. Quero me entregar a ti. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a meditar na sua palavra. Então, buscar a ajuda de Deus para se relacionar com Deus. Buscar a ajuda de Deus para compreender o que Ele deseja e também ter ânimo para praticar. Aí está a casa na rocha. Depender da graça para se apegar no Senhor. Isto é oferecido e se você pedir, não será negado. Ele deseja mais ter comunhão com você do que você ter com Ele. Isso foi ideia dele, levantar a raça caída de Adão e Eva. Veja a humildade do Senhor, que 24 horas está disponível, pronto para nos ajudar, nos orientar, nos fortalecer. Isso foi realmente algo tremendo que nós vemos desde a queda de Adão e Eva. Necessário. O homem não pode se voltar para Deus, preso ao pecado e à vaidade. Mas Deus pode ajudá-lo a se voltar, se ele pedir. E ele só vai pedir se ele ouvir o Evangelho genuíno, que mostra a necessidade. Então é uma necessidade prioritária, é uma necessidade desapercebida, invisível. É como se o homem não soubesse que hoje ele precisa de comunhão com o Senhor. É como se ele não soubesse. É como se ele pensasse que isso fosse automático, desnecessário, ou que isso fosse algo que ele não tem tempo. Então, é claro que isso são inspirações diabólicas. Só pode estar hipnotizado pelo inimigo. Porque se o Senhor enviou Jesus, que enviou o Espírito, enviou a igreja, os anjos, todas as forças, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos, a pregação, a oração, a intercessão dos santos. A igreja toda, orando na intensidade máxima, procura alcançar o pecador, ou o crente que está morno, fraco. Então, se um homem não é vivificado, não é porque Deus não o quis vivificar ou não estava disposto. Ou essa pessoa pereceu por falta de entendimento, ele recusou conhecer ao Senhor, ou ele realmente teve a má vontade, amou mais as trevas do que a luz. Porque o homem que procura Deus, achará Deus. Deus é um Deus que se revela, ele não brinca de esconde. Deus está interessado em nos tornar sábios e frutíferos, em ter uma comunhão com Ele, perceber o mundo espiritual, sermos frutíferos e vitoriosos sobre a carne, o mundo, o inimigo. Certamente o Senhor compreende esse mundo espiritual que sem Ele não podemos. Por isso Ele se tornou humildemente disponível 24 horas. Olha que bondade de Deus, tão perfeito e se interessando em nos ajudar, oferecendo a sua ajuda. A descoberta pelo Evangelho genuíno de que o tesouro que nós precisamos
é o Senhor e a nossa comunhão com Ele, é a maior descoberta, a mais importante de todas. Aqui no texto que nós lemos, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O homem que estiver enganado, que o tesouro seja qualquer coisa abaixo de Deus, essa pessoa está enfeitiçada. Ela está hipnotizada pelo mal. Não fomos feitos para adorar coisas nem pessoas. Não somos aqueles que adoram a criatura. Amamos as pessoas, mas nos apegamos em Deus. Então, essa oportunidade que nós temos hoje, às 24 horas, para se apegar no Senhor e conhecê-lo, exercitar a nossa comunhão com Ele, só pode ser descoberta pelo Evangelho genuíno. Ninguém que esteja enfeitiçado vai pregar isto. Um falso profeta jamais pregará isto. Cegos guiando cegos, por quê, pessoal? Ninguém vai fazer você enxergar o que ele não está vendo. Se para um profeta o que é mais precioso para ele não for aprofundar a sua comunhão com Deus hoje do que ontem, ele não é digno de ser ouvido. Ele pode ter fé, fazer cair fogo do céu, ele pode ter milagres. Que sabedoria é essa? Que não nos leva ao arrependimento e à comunhão mais profunda com Deus hoje do que ontem. Sendo que essa é a grande escapada, a coisa mais importante, que vai nos fortalecer para vencer a carne, o mundo e o inimigo. Portanto, há vários tipos de mensagens, mas aquela que mostra que o tesouro perdido, a pérola perdida. Para Deus é você que é a pérola perdida, mas para você é Deus. A mensagem que não nos ensina a nos reconciliar com Deus, não aprofundar nosso relacionamento com o Senhor, não valorizar essa manutenção, ela não é de Deus. Portanto, o ser humano foi feito e o tesouro seria esta comunhão na viração do dia, e agora 24 horas, Não é algo religioso, forçado, é algo prazeroso, porque Deus ele vai estar conosco para em todo o trajeto nos tornar felizes, cheios de paz neste mundo caído, com amor, com fé, com sabedoria. Andar com Deus é uma aventura preciosa. Ele diz: orem para que a vossa alegria seja completa. Consagração não tem nada a ver com algo chato, tem algo que se livrar da depressão, da carne. Este mundo está cheio de demandas, batalhas, sofrimento. Este mundo é um vale de lágrimas. Você sofre com Deus ou sem Deus. Tanto o justo como o ímpio sofre. Só que o justo ele tem consolação e certeza de vitória, ser conduzido em triunfo sempre. 100 vezes mais nessa terra e na vida eterna, galardão eterno. Conhece que tem um final feliz. Deus vai estar com ele, vai o ajudar. Então temos esse potencial, Tudo que Deus é, tudo que Deus sabe, tudo que Deus tem, tudo que Deus pode, meus irmãos. Nós temos aí Deus oferecendo o potencial dele para enfrentarmos esse dia. Não vamos usar a nossa força. Davi diz: eu vou contra ti no nome do Senhor. Sair na força do Senhor, na sabedoria do Senhor, no amor do Senhor. Deus se oferece como recurso, como mantimento, provisão. Viver hoje na carne, que é feito um pouco menor que os anjos, não temos a menor chance de vencermos o mundo espiritual e a batalha espiritual. Efésios 6 diz: para que possais resistir. Agora, se revestirmos do Senhor Jesus Cristo, que é a plenitude de Deus, se nos revestirmos da sabedoria de Deus, não nos conformarmos a andar na mente caída, mas se nos revestirmos da sabedoria de Deus que é dada aos humildes, da força de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, que estará presente na nossa voz. Amados, vamos produzir muitos frutos hoje. Nisto o Pai é glorificado, João 15:8, e que deis muito fruto. Hoje há essa preciosa oportunidade de termos uma comunhão com Deus, percebê-lo cada vez mais e fazê-lo conhecido, poder liberar a sua glória. 1 Pedro 2,9 diz que Deus nos ungiu como reis, sacerdotes, como nação santa, como seu povo adquirido.
para manifestarmos, fazer aparecer no visível a grandeza de Deus. Nós mesmos temos momentos de perplexidade, coisas que não entendemos ainda, tá? Porque a fé não é entender tudo, é confiar sempre, mesmo sem entender. Momentos de espera, você pode ver isso na vida de José, de Daniel, de Moisés, de Abraão, certo? Mas essa revelação que vai ser contínua e crescente, ou coisa preciosa. Se você tiver uma comunhão com Deus, uma amizade com Deus, Ele vai conseguir falar, te confortar, te guiar, te ajudar. Ele promete em Isaías 45:17 que você nunca vai ficar confundido ou envergonhado. Mesmo quando você passar pelo vale da sombra da morte, mesmo que você precise ser um mártir, ou que você passe por um período de perplexidade, você não vai ser abalado. Então veja bem, quanto mais você quer de Deus, mais você terá de Deus. Você estará na distância de Deus que você quiser. Você decide. Chegar-vos a Deus, Ele se chegará a você. Em 2 Crônicas 15:2 diz: se você me buscar, eu deixarei que você me ache, mas se você me deixar, eu te deixarei. Portanto, nós podemos escolher e Deus vai nos ajudar a conseguir isto. A nossa maior necessidade hoje não é de solução, porque isso Jesus já nos deu na cruz do Calvário, é ver a solução. Nossa maior necessidade hoje não é de cura, prosperidade, bênção. É perceber que tudo isso está na nossa voz, que essa unção está na nossa voz, e queimar as raposinhas, as incredulidades, os medos, dúvidas, ignorâncias. Portanto, este avançar e progredir numa fé esclarecida, e este queimar e fazer retroceder o medo. Lá o que diz Marcos 11:23-24. Se você crer no seu coração, não duvidar, e disser com a sua boca, o que você disser será. Então essa é a maturidade, a saúde espiritual. Era o plano de Deus para Adão e Eva, o domínio perfeito. É o espírito sendo liberado através do nosso espírito, sem que a carne consiga atrapalhar. Olha que coisa tremenda. A carne cada vez mais restringida, o espírito cada vez mais liberado. Rios fluirão do seu ventre. Rios fluirão. Glória a Deus. Um rio sobe em adoração e comunhão com Deus. O outro sobe para boas obras e também vitória no mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Quero orar com vocês em cima dessa palavra e pedir que Deus levante um povo que deseja hoje progredir espiritualmente, ter este avanço, esse progresso, essa comunhão com hoje, com o Senhor melhor que ontem. Essa é uma proposta, que ela não é imposta, forçada. Se você entender e cooperar com a sua consagração, com a ajuda do Espírito Santo, então essa palavra é um incentivo e direcionamento profético, que Deus hoje deseja ter uma comunhão com você, se revelar a você, te fortalecer, te ajudar. Aleluia, Ele mesmo foi à frente, quebrou as portas de bronze, ferrolhos de ferro. Ele mesmo está aqui agora, através dessa mensagem, te incentivando, te encorajando, para que você deseje fazer dele o seu tesouro. Porque as prioridades estão todas equivocadas e isso trava tudo. Lá em Jó diz: se Deus for o seu tesouro, você vai amontoar ouro como pó. Quando, sabe, a idolatria sai do seu coração, o dinheiro, a vaidade, Deus, à medida que você vai se apegando nele, é um nível seguro, né? Ele consegue te dar a herança cada vez mais sem você se perder. Porque a abundância é você acrescentar cada vez mais sem perder o que você já tem. O principal é não perder a salvação, porque o que adianta é ganhar o mundo inteiro, né? Perder a sua alma. Se você não se apega no Senhor, qualquer coisa que Ele te dá, você se apega e perde a salvação. Agora, à medida em que você está tão cheio de Deus, nada mais te empolga. Tudo que Deus te dá vai ser apenas ferramenta para servi-lo. Você está tão apaixonado pelo Senhor, Deus é tão precioso para você, o céu é o teu lar, aqui você é peregrino e forasteiro, que nada brilha nos teus olhos. Seja o que Ele te der, dons, vitória, milagres, bênção, resposta de oração, prosperidade, tudo isso não vai te empolgar, isso vai ser, você vai agradecer.
mas isso vai ser apenas uma ferramenta. Porque se o teu coração estiver em Deus, ele não vai se apegar à matéria, nem aos ídolos. O único lugar seguro para guardar o seu coração é em Deus. Isaías 26:3 diz que Deus conservará em paz aquele cuja mente, cujo coração está nele. Essa é a minha oração que eu tenho para você. Quero diminuir um pouco esses áudios, estavam muito compridos, meia hora. Os irmãos talvez não tenham tempo para ouvir tanto, por isso estou diminuindo de 30 para 20 minutos, assim fica mais acessível para vocês. E que Deus te abençoe até o culto de hoje à noite, em nome de Jesus, na Gerados pela Graça. Deus abençoe e um abraço.